Boa noite a todos. Hoje, 28 de junho, nosso 15º encontro da disciplina de Investimentos 1, aqui da FEAC. Como previsto aí no nosso cronograma inicial, o encontro síncrono, que fica disponível para você, claro, no YouTube. E hoje a gente entra em estratégia ativa de composição de um portfólio, um assunto, sim, factível e adequado de se cobrar numa prova, né? Essa é a parte da disciplina em que, após a gente ter aprendido várias métricas de estatísticas descritivas que, de certa forma, dissecam uma série temporal da nossa variável aleatória, que é a série de retorno líquido nominal diário, depois de ter aprendido uma série dessas variáveis, dessas estatísticas descritivas, e aprendido uma, dentre outras formas, de sumarizar tanta informação para gerar um ranking, e aí, por exemplo, junto com outros critérios, selecionar 10, 15, 20, 30 ativos. O que a gente vai aprender agora é a misturar esses ativos num portfólio. E a gente vai aprender devagarinho. Vai aprender do mais simples para o mais complicado. A gente vai aprender misturando 2 ativos e depois a gente vai aprender misturando 3 ativos. Isso, para cobrar numa prova, é suficiente. E a gente vai ver que todos os aprendizados desse mundo simplificado e factível de ser cobrado numa avaliação, todos eles, absolutamente todos eles, se estendem para o mundo em que você tenha 10, 15, 20, 30 ativos. Lembrando que, para calcular para 1, 2, 3 ativos, a gente pode fazer na mão as contas, né? Mas, a partir daí, o que ocorre é que a gente vai aprender a fazer no Solver, que é um add-in do Excel. Tá joia? Mas antes de ir para o Solver e resolver os problemas da vida real, com 10, 20 ações, a gente precisa aprender as contas, literalmente. Tá certo? Senão você vai para o Solver muito imaturo, por assim dizer, e não é isso que a gente deseja. Tá joia? Sem mais demoras, vou pedir aqui permissão para vocês para poder projetar a minha tela, tá? Hoje eu estou aqui na FEAC, vou usar 2 monitores para poder me organizar melhor. Ok, imagino que vocês estejam vendo aí minha tela. Tá, eu estou checando aqui, aparentemente está tudo ok, mas me confirmem se vocês conseguem ver. Tá tudo ok aqui, professor. Tudo ok, né? Joia. Eu vou... Estou pensando em desligar minha câmera, mas eu não sei se isso melhora exatamente a qualidade da transmissão. Vamos checar, vai. Bom, vamos lá. Caso vocês percebam que está algo errado com o slide, deixa eu ver se está passando aqui direitinho. Está passando. Qualquer equívoco, já que eu estou concentrado no slide, peço que vocês liguem o áudio de vocês e me perguntem, tá? Talvez eu tenha uma dificuldade de acessar o chat também, tá? Porque eu vou ficar concentrado aqui nesse slide, tá bom? Muito bem. Esse slide vai ficar disponível para vocês ao final da aula. Como ele já tem o gabarito do exercício de hoje, eu não quis disponibilizar antes para vocês lá no SIGA, tá? Que é para vocês poderem fazer
o exercício sem o gabarito, né? Ok? Muito bem, queridos e queridas. O que é que a gente viu até a aula passada? Estratégia passiva. Basicamente, eu apresentei para vocês algumas opções de índices de mercado, de índices setoriais e de fundos de investimentos em ações. Tenho alguns trabalhos com índices setoriais, publicados até fora do país, e sobre fundos de investimentos, ainda mais contribuições que me levam a crer que existem algumas características associadas a tamanho, taxas, o perfil de gastos desses fundos de investimentos, que podem sugerir aí um conjunto probatório do que venha a ser um fundo de investimentos bom. Lembrando que a gente complementa esse estudo de fundos de investimentos em investimentos 2, onde aí a gente vai ver, acho que mais 3 artigos científicos sobre apressamento de fundos de investimentos em ações, e aí eu acho que dá para fechar uma boa noção das características financeiras, contábeis, administrativas de fundos para que você escolha um fundo de investimentos em ações winner, ou seja, vencedor, e não apenas bom baseado em sorte, por exemplo, de maneira aleatória. Eu quero que o cara seja bom todo ano e não só apenas em um ano. Tá? E hoje a gente entra num assunto propriamente dito de estratégia ativa. Ok. Opa, o slide pulou aqui. Muito bem. Paulo, estratégia ativa em que sentido? Na estratégia passiva, você ia ter que recorrer a um portfólio. Não faz sentido estratégia passiva em uma ação individual. Você recorre a um portfólio, seja índice de mercado, setorial ou fundo de investimentos em ações, ou um portfólio outro sugerido para você, por exemplo, por uma corretora, e você o monitora com menor frequência e o rebalanceia ou o vende também com menor frequência. Na estratégia ativa, você monta o portfólio, você monitora por mais tempo e você o rebalanceia provavelmente com maior frequência também. Tá? É isso que a gente vai aprender a partir da aula de hoje. Você vai ter um mundo primitivo, nesse comecinho só com 2 ativos. Depois vocês vão entender por que a gente começa com mundos primitivos simplificados, tá? Então a gente vai começar com esse mundo primitivo com 2 ativos e vai responder a seguinte pergunta: qual é o portfólio que eu monto com esses 2 ativos? Note que essa pergunta vale para todos nós que estamos aqui na sala hoje. E os 2 ativos que vão ficar disponíveis para todos nós são os mesmos 2 ativos. E por que que eu monto, botando, vou chutar, tá? 50% em cada um. Por que que a Beatriz bota 75% no arriscado, 25% no livre de risco? Por que que o meu líder, Pedrão, coloca 100% no arriscado, 0% no livre de risco, e por assim vai? Por que que diante dos mesmos 2 ativos, e olha que eu não estou botando 1000 ativos, eu estou botando só 2, e ainda assim, escolhemos um vetor de pesos diferentes, cada um de nós. É isso que a gente vai tentar responder a partir da aula de hoje. Por que que, diante do mesmo vetor de ativos, um vetor simplificado com 2, na próxima aula continuarão sendo 2 ativos, porém 2 ações, por exemplo, 2 ativos arriscados, e na outra aula, 2 ativos arriscados e um livre de risco. E aí depois o mundo real. 200 milhões de ativos arriscados e um livre de risco. Esse é o mundo real. O mundo real tem o livre de risco, fora o livre de risco, tudo é arriscado. Pode ser 200, 1 milhão de ativos, 300 milhões de ativos ou 10. Tanto faz. Muito bem. E aí, diante, seja de um caso simplificado, seja um caso real, por que que nós escolhemos vetores de pesos diferentes nesses ativos?
simples assim. Professor, mundo 1. Por que estamos chamando de mundo 1? Por que a aula que vem é o mundo 2? Por que a outra aula é o mundo 3? E assim sucessivamente. Olha, esse é o mundo 1 porque ele é o mais simples possível. E por incrível que pareça, um dos mais relevantes possíveis. Por que ele é relevante? Porque os aprendizados que vamos ter hoje, eles vão ser revisitados no mundo 3. Mundo 3, que já é mais parecido com o real. É simplificado, mas é mais parecido com o real. Por quê? Vão ser 2 ações e 1 livre de risco. Ok? Ok. Muito bem. Entendi, Paulo. Então, vamos lá. Esse mundo de hoje vai ser revisitado no futuro. Vai. Paulo, ele é simples? É uma continha que eu vou saber fazer. Claro. E ainda assim é super relevante. Fundamental. Acreditem. Tá? O que é que temos nesse mundo 1? Os primitivos. Qualquer modelagem em economia, e essa é a diferença de você ver finanças com alguém que tem algum background em economia e alguém que não tenha background em economia, qualquer modelagem econômica, ela parte de um vetor de primitivos. É o mundo exógeno, é Deus definindo as regras do jogo. Então, você está no mundo em que só há 2 ativos. Mesmo que isso possa te parecer ridículo ou demasiadamente simples. Acredite, vai fazer sentido depois. Quais são os 2 ativos? Um ativo arriscado, que nós vamos aqui, sem perda de generalidade, chamar de um índice de mercado aqui. Nós vamos chamar, portanto, desse ativo M, que está aqui, tá? Ele tem 2 entradas, esse ativo arriscado. Sigma M, que é o desvio padrão dele, e o R/M, média aritmética dele. Desvio padrão amostral da série de retornos, média aritmética da série de retornos. Muito bem. Paulo, podia ser, em vez de Bovespa, no índice de mercado, podia ser um fundo, podia ser uma ação qualquer, podia ser qualquer coisa arriscada. E um ativo livre de risco. Muito bem. Qual é o ativo livre de risco? Aqui uma ampla discussão. Por quê? Eu acho, tá? Eu apenas acho que vou fazer uma inferência, pode ser que algum colega de profissão até não goste, mas não vai mudar em nada a minha opinião. Eu acho que muito da ciência no Brasil, na área de economia e de finanças, ela surge como uma cópia, entre aspas, ou uma replicação da ciência feita para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, você tem um único porto seguro do mundo inteiro, os famosos T-bills, ou Treasury Bills, que são o quê? Olha, que são os títulos americanos de 90 dias, né? Os 90-day T-bill. Rapaz, é a maior economia do mundo e eles entendem toda a ciência financeira e econômica do mundo, entende que mesmo que venha um meteoro que matou os dinossauros e mate a todos nós, ainda assim daqui a 90 dias o título americano vai pagar o que está previsto, mesmo que você não tenha com o que gastar, né? O mundo vai ter acabado. Aí as pessoas replicam os estudos para as outras economias desenvolvidas ou emergentes, e se fosse para um país europeu, vá lá você usar a mesma moeda, a mesma contrapartida, que seria o quê? Pegar o título de curto prazo da Inglaterra, do Japão, por aí vai. Aqui no Brasil, o que as pessoas fazem? Pega o título de curto prazo do governo brasileiro e assume que aquilo é um ativo livre de risco. Senhores, senhoritas, isso é um exercício de fé quase injustificável. O Brasil, no século passado, o governo brasileiro deu 5 defaults na economia. O mais recente foi na década de 80, isso dá 1 a cada 20 anos. Acho até que é possível que haja em breve outro default. E temos uma democracia ainda muito recente,
instituições ainda não tão sólidas, eu realmente não acredito que título público do governo brasileiro seja um ativo livre de risco, nem eu, nem ninguém no mercado, nacional ou internacional, vis-à-vis o que paga um título público, vis-à-vis a própria rating do governo brasileiro, dos títulos públicos brasileiros. Quando você compara com a taxa de poupança, o que é que você percebe? Olha, título público do governo brasileiro rende mais do que a poupança. O desvio padrão ou oscilação da poupança é menor do que o dos títulos públicos. Por si só, eu já fico me perguntando como é que título público pode ser um porto seguro se a poupança oscila menos e dá menos ganho. Porque uma presunção conceitual por trás de um título, de um porto seguro olha, um porto seguro não pode oscilar muito, ele deveria ser dos ativos menos voláteis da economia. Mas você pode pegar a janela de tempo que você quiser. Poupança, historicamente, é um ativo menos volátil e que rende menos do que título público. Então, conceitualmente, se título público fosse porto seguro, nosso risk-free asset, nosso ativo livre de risco, poupança não deveria ser comprada por ninguém. Isso não faz sentido algum. Poupança até R$270 mil, salvo melhor juízo, por CPF, é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, e eu, por dessa parte, pessoalmente, confio mais no Fundo Garantidor de Crédito do que o compromisso de um governo federal brasileiro, seja ele qual for, de qualquer atual ou ex-gestão presidencial. O meu ponto não é político, mas simplesmente de conhecimento mínimo de economia que julgo ter. E, por fim, uma razão mais forte, eu tenho um paper em 2008, que a gente publicou nos anais do Portuguese Finance Network, e aí eu fui lá para Coimbra apresentar esse paper, em que a gente constrói, teoricamente, uma taxa livre de risco, né? Toda uma literatura de asset pricing para construir. E quando a gente constrói, a gente vê que esse ativo teórico que a gente cria, esse sim com todas as propriedades do risk-free asset, rapaz, ele é muito, muito mais parecido com a poupança do que com a Selic. Não deveria ser nenhuma novidade. Então, por razões conceituais, teóricas, aplicadas e tudo mais, eu só adoto poupança nos meus trabalhos e nas minhas questões como sendo o ativo livre de risco para o Brasil. E entendo que ainda haja muitos trabalhos em finanças usando a Selic, porque ela remunera alguns dos títulos de curto prazo pré-fixados do governo brasileiro, e as pessoas leem um paper americano e replicam para o Brasil, Ctrl-C, Ctrl-V. Isso é um mal de quem faz cópia sem o devido estudo, né? Assim entendo eu. Então, o ativo livre de risco é a poupança, e o ativo arriscado, que poderia ser qualquer um, aqui eu coloquei uma carteira de mercado, mas poderia ser qualquer um. Paulo, o que é que eu preciso olhar nesse mundo primitivo? Olha, como é um ativo livre de risco, ele não tem desvio padrão, é desvio padrão nulo. E ele tem um ganho. E o ativo arriscado tem um desvio e um ganho esperado. E não faz sentido correlação entre esses dois ativos, uma vez que o livre de risco não é uma variável aleatória, ele é uma constante. E correlação de uma variável aleatória com a constante é zero. Muito bem. Paulo, qual é a minha decisão quando eu olho para esses primitivos aqui? Deus disse que só tinha esses dois ativos para o Brasil. E aí, hein? Rapaz, aí é o seguinte, você precisa olhar para os dois primeiros momentos do teu portfólio que tu vai montar, e eu chamo de teu, e a diferença do teu portfólio para o portfólio para o teu colega não está nos primitivos, porque vocês vão montar a carteira com esses mesmos dois ativos. A diferença está no peso que você vai colocar no ativo M. Consequentemente, na hora que você definiu alfa M aqui, você definiu 1 menos alfa M, porque a soma dos dois pesos tem que dar 100%. Tá? Então, você vai escolher dois percentuais cuja soma dá 100%, seriam duas variáveis de escolha,
mas você já tem uma relação de igualdade entre essas duas variáveis endógenas de escolha, que é a soma da 100%. Então, para que carregar as duas? Simplifica. Chama de alfa M o que você vai colocar no ativo arriscado, 1 menos alfa M o que você vai colocar no ativo livre de risco. A média aritmética, tá? Ou valor esperado de uma combinação linear de variáveis é muito fácil de fazer. Não é? Como assim, Paulo? Olha, o meu portfólio, o retorno do meu portfólio, que eu vou chamar de P, a série do retorno do meu portfólio é alfa M multiplicado pela série RM mais 1 menos alfa M, que multiplica a série temporal do risk-free. Muito bem. Então, você tem uma variável aleatória, que é a soma de duas variáveis aleatórias. Uma combinaçãozinha linear delas. E a média desse meu portfólio é a combinação linear das médias. Então, a gente sempre diz que você pode passar o operador esperança para dentro da soma. Então, é uma tranquilidade que você tem para a média aritmética que você não tem, por exemplo, para a média geométrica. Não é verdade que a média geométrica de um portfólio seja a combinação linear das médias geométricas. Não é verdade. Mas para a média aritmética é verdade. Então, olha essa fórmula simples e maravilhosa. A média do teu portfólio é a combinação das duas médias, do risk-free e do teu ativo arriscado, cada uma ponderada respectivamente pelo peso que você dá a cada um dos ativos. Paulo, eu já entendi como é que eu calculo a média do meu portfólio a partir das médias dos ativos, e isso é bom porque eu não preciso da série temporal dos dois ativos. Eu só preciso da média e do desvio. Yes, é isso mesmo. Então, agora que eu já sei a média, Paulo, eu quero o desvio padrão. Como é que eu calculo o desvio padrão do meu portfólio? A partir do desvio padrão do ativo arriscado. Por quê? Porque o risk-free não tem desvio padrão. Aí existe uma fórmula da variância. A fórmula da variância, não é? De uma variável aleatória. Variável aleatória é essa, que é a soma de duas variáveis aleatórias. Tá? Ah, Paulo, eu acho que eu lembro. É a variância de uma, mais a variância da outra, mais duas vezes a covariância dessas duas variáveis aleatórias. Só que perceba, você não está somando duas variáveis aleatórias, você está somando uma variável aleatória com uma constante, que por sua vez não tem desvio padrão. Então, o desvio padrão do teu portfólio é muito simplificado. Ele é dado por essa relação aqui. Desvio padrão do portfólio é o peso no ativo arriscado vezes o desvio padrão do ativo arriscado. Paulo, como é que eu faço essa conta? Variância de soma de variáveis aleatórias. Muito tranquilo. A gente vai revisitar essa fórmula na aula que vem. Tá? Muito bem, Paulo, entendi. Então, vamos lá. Paulo, eu percebo, então, que a gente vai ficar trabalhando daqui para frente com média e desvio padrão. Seja dos ativos originais do mundo primitivo, seja do portfólio que eu vou criar. É isso? É isso. Eu vou ficar trabalhando daqui para frente com assimetria, com cortose? Não. Para montar a carteira, não. Por quê? Bom, primeiro, porque a gente vai seguir uma sequência cronológica, que vai já ficar claro para vocês, do que a gente chama do modelo clássico de finanças, não é? Segundo, porque existem experimentos feitos em laboratório com investidores, e esses experimentos sugerem que os investidores parece que só olham para ganho e risco.
Eu não estou nem dizendo que eles olham para o desvio padrão como métrica de ganho. Talvez eles olhem para outra métrica. Mas parece que ativos com assimetrias diferentes não fazem muita diferença para o investidor. Ah, Paulo, mas eu vejo os papers feitos pelo pessoal da PUC, por exemplo, IBMEC, replicando papers feitos para o exterior, colocando assimetria na carteira. Tem problema? Não. Eu acho que isso é um grande diferencial. Para publicar papers, sim. Na vida prática, sinceramente, não. Não acho que o mercado ache isso importante, eu também não a julgo de primeira ordem, não. Paulo, eu até entendi. Eu tenho 2 ativos, eles têm médio desvio, no caso do risk-free não tem desvio. Se fossem 2 ações, ambos teriam média desvio e teria correlação entre eles, mas isso já é assunto de quarta-feira. E a partir de uma combinação linear deles, e eu escolho essa combinação através do alfa M, eu gero a média desvio do meu portfólio. A pergunta é, qual é o próximo passo? Que diabo que eu tenho que fazer? Eu sugiro que a gente faça o seguinte. Pega esse alfa M que está aqui dentro, tá? Isola ele. Esse alfa M que está bem aqui, ó, na fórmula do desvio, ele vai ser o quê? Ó? Sigma do portfólio dividido pelo sigma M. Tá certo? Sigma do portfólio dividido por sigma M. E vou substituir isso nessa relação aqui de cima. Onde tinha alfa M, vai ficar sigma do portfólio dividido por sigma M. Vixe, Paulo, vai ficar complicado. Mas nada, irmãos. Na hora que tu substituir e rearrumar, vai ficar bem bonitinha essa equação que está aqui, ó. Paulo, não acredito, não. Acredite, rapaz. Tenho fé. É mesmo? É, vai ficar. Olha o que é que nos diz essa relação. Essa relação é muito interessante porque ela vai colocar numa mesma equação o ganho do meu portfólio e o desvio do meu portfólio. Os possíveis conjuntos de ganho e desvio do meu portfólio, construído através dos únicos 2 ativos que existem nesse mundo. O que é que a gente percebe? A média do meu portfólio é o risk-free mais a média do ativo arriscado menos o risk-free dividido pelo desvio do ativo arriscado vezes o sigma do meu portfólio. Paulo, eu não entendi, foi nada, macho. Entendeu, não? Então vamos para cá que você vai entender agora. Paulo, agora não ajudou muito, não. Vai ajudar, filho. Vamos lá. Aqui eu tenho, tá? A partir de dados, um exemplo que é verdadeiro, defasado, mas como exemplo não tem problema nenhum. Dos dados do Ibovespa e os dados da poupança. Tá, Paulo, tô vendo. Até aí, coloquei desvio padrão no eixo horizontal, coloquei retorno esperado no eixo vertical, plotei poupança, que tem desvio nulo, e um ganho que deve estar dando aqui na casa de 0,02, mais ou menos. Plotei o Ibovespa, que está aqui com desvio padrão de quase 0,8, mais ou menos, e um ganho esperado de 0,17, mais ou menos. Plotei Ibovespa e poupança e passei uma linha neles. Até aí, né? Nenhuma grande novidade. E aí, Paulo, o que é isso aí? Olha que coincidência. Isso aqui é exatamente a reta, ou o locus geométrico daquela relação que a gente acabou de checar. Aí você olha para mim e diz, Paulo, peraí. Agora está confuso. Vamos voltar. Suponha que esse ativo arriscado seja Bovespa, que o ativo livre de risco seja poupança, e que os dados que você usou para plotar lá, lembra? Poupança 0,02, né, mais ou menos, aqui de olho, e Bovespa com desvio de 0,8 e um ganho de 0,17. Suponha que esses sejam os dados primitivos da economia aqui, ó.
todos os portfólios que você pode montar com Ibovespa e com poupança a partir destes dados está naquela reta. Você fala, tá, Paulo, mas como é que eu vinculo isso a partir desse locus geométrico? Esse locus geométrico, ele é formado a partir das equações de média do portfólio, desvio do portfólio, substituir o elemento em comum entre eles, que é o peso que eu coloco no Ibovespa, substituir de uma equação na outra e descobrir que a média do portfólio reage como uma função do desvio do portfólio através de uma equação linear. Linear, Paulo? É. Em que o risk-free, que é a poupança, é o intercepto, e o retorno excedente ou prêmio de risco do ativo arriscado em relação ao risk-free está no numerador, dividido pelo desvio padrão do ativo arriscado no denominador. Isso aqui é a inclinação dessa reta. Então, o ganho esperado é como se fosse o Y, está na vertical, tem como intercepto a poupança, tem como X o desvio padrão do portfólio e tem como inclinação o prêmio de risco dividido pelo desvio padrão. Olha o intercepto, poupança. Paulo, só falta eu saber que a inclinação agora é o retorno esperado do Ibovespa menos poupança. Qual é a inclinação dessa reta aqui? Deixa eu minimizar aqui e inserir aqui uma reta que talvez ajude, né? Não precisa ser uma reta da cor do slide, né? Pronto. A inclinação dessa reta é justamente isso aqui, né? Que é a tangente, né? Como é que é a tangente, né? Esse cateto aqui, dividido por esse cateto aqui, né? Olha a altura. A altura é retorno esperado do Ibovespa menos poupança. Essa é a altura aqui. E olha a base do triângulo. Desvio padrão do Ibovespa. Portanto, a inclinação dessa reta branca tracejada é o retorno excedente do Ibovespa em relação à poupança e a base é justamente o desvio padrão do Ibovespa. Portanto, meus queridos, essa retinha que está aqui, ela é a reta de todos os portfólios que podem ser formados com Ibovespa e com poupança. Essa reta é a reta que traduz o locus geométrico de todos os portfólios que podem ser formados com poupança e Ibovespa, satisfazendo a essa equação bem aqui. Por que a gente recorre ao locus, tá? Por que a gente recorre a esse locus geométrico? Porque em finanças, muitas vezes, é mais fácil você visualizar e resolver um problema a partir da sua representação gráfica, geométrica. E aqui eu vou abrir minha câmera para conversar com vocês e fazer umas perguntinhas. Muito bem. Meus queridos, quando eu digo para vocês que vocês podem montar qualquer carteira com Ibovespa e poupança, e eu monto uma carteira diferente da do João Vitor, que é diferente da do Daniel, que é diferente da Beatriz, o que a gente quer dizer é que a gente escolhe pontos diferentes nessa reta. Eu tinha dito que o Pedro ia colocar 100% em Ibovespa, então o Pedro ia ficar bem aqui nesse ponto. A Beatriz ia botar, salvo o melhor juízo, meio a meio. Ela vai ficar bem no meio da reta aqui, separando os dois pontos. Unindo os dois pontos, desculpa. Eu vou colocar 75-25. Vou ficar no meio do caminho entre o portfólio que a Beatriz montou e o portfólio que o Pedro montou. Vou ficar bem aqui no caminho. Mais perto do Ibovespa do que da poupança.
E assim vai. João Vitor, muito conservador, quis botar todo em poupança. Ok, ele vai vir bem para esse ponto aqui da reta. Então, o locus geométrico, seja ele simples como este, que é linear, o próximo vai ser complicado, o da aula da semana que vem mais complicado, o do mundo real ainda mais complicado. No final das contas, você se depara com o locus geométrico e escolhe em que ponto você quer estar. E eu espero que você faça essa escolha otimizando alguma coisa, maximizando ou minimizando. E aqui eu deixo claro mais uma vez, a gente não está fazendo juízo de valor sobre suas escolhas. Não acho ridículo, engraçado, nada. Se você escolhe 100% poupança ou se você escolhe o outro extremo da reta. Por mim, tanto faz. Só espero que haja algo explicando a tua escolha. E aí algumas otimizações clássicas nos vêm à cabeça. Que é o quê? Paulo, o meu negócio, eu quero maior ganho esperado. Não estou nem aí para risco. Você é o típico investidor neutro ao risco. Você é indiferente ao risco. Não sofre pelo risco. Então você quer o maior ganho esperado. Vou minimizar mais uma vez, só para exemplificar. Me parece, então, nesse caso, que se você só quer saber de ganho esperado, que tu vai escolher um negócio bem aqui assim. Massa. Paulo, eu sou o contrário. Eu quero minimizar risco a qualquer custo. Não me interessa, eu quero minimizar risco, incondicional. Então você vai vir aqui para a poupança. Simples, não precisa nem resolver o problema. Né? Num você vai botar 100% da poupança zero, no outro você vai botar o máximo que você puder no Ibovespa, e se essa reta continuasse, você ia botando até a reta acabar, né? O máximo que fosse permitido. Tá? Eu já falo sobre essa posição aqui. Tem esses dois comportamentos, né? Maximizar ganho esperado incondicionalmente, minimizar risco incondicionalmente. Outra escolha é a seguinte, rapaz, eu queria o máximo ganho possível, de forma que o meu risco não ultrapasse 0,5%. Mas, então, deixa eu entender, o teu risco que tu quer correr é 0,5%, está aqui. Aí tu quer o máximo ganho esperado, de forma que o risco seja menor que 5%, tu colocou, então isso se chama maximização de ganho esperado condicionado a uma restrição de risco. Aqui. Também não precisa nem resolver. Não, Paulo, eu quero minimizar risco, condicionado que o ganho esperado seja pelo menos 0,1%. Tá bom. Você quer ganhar no mínimo 0,1%? Tá aqui. E aí, naturalmente, na hora que tu disser qual o mínimo de ganho esperado que tu quer, ele tocou na reta, o problema já está resolvido, não tem muita graça. Então, esses problemas de maximização de ganho esperado, incondicional, aquela coisa bem aventureira, ou com uma restrição de risco, um teto para o risco, esses problemas você resolve no olho, não tem nem muita graça. Você não precisa otimizar nada. Ou a minimização de risco incondicional, que é 100% poupança, ou a minimização condicionada de risco, condicionada a um ganho mínimo esperado. Esses problemas não têm muita graça. Não dá para fazer conta. Por quê? Porque não é preciso. Entendi, Paulo, mas não vai ter nenhuma continha na aula de hoje? Claro que vai. Aí você poderia dizer, Paulo, mas eu ouvi aqui dizer, e o slide não me deixa mentir, que tem um problema muito clássico de otimização, que é o índice de Sharpe. Porque o índice de Sharpe, Paulo, foi a primeira métrica de performance risco-retorno, que você até comentou
que, ao seu ver, apareceu pela primeira vez em 1958, naquele paper do macroeconomista Tobin. Rapaz, por que o cara não investe, então, maximizando o índice de Sharpe? Isso não é bom? Eu já ouvi no mercado financeiro que tem gente que faça isso. Eu faço isso. Perfeito. Alguém lembra para mim qual é a fórmula do índice de Sharpe? Alguém lembra dessa fórmula? Ninguém lembra da fórmula do índice de Sharpe? Tá. Então, eu vou dizer para vocês, o índice de Sharpe é média do ativo, menos poupança, dividido pelo desvio padrão do ativo. Muito bem. É uma métrica de performance muito clássica. Primeira, muita gente usa. Paulo, por que a gente não escolhe, então, o ativo, ou melhor, a carteira naquela reta que maximiza o índice de Sharpe? Onde é que está o portfólio, ou os portfólios, não sei se tem um ou tem mais, que maximizam o índice de Sharpe aí? Vamos motivá-los, né? A vida é incentivo e punição, né? Como eu não quero punir ninguém, vamos lá, um pontinho na média para quem me disser, cadê o portfólio que maximiza o índice de Sharpe nesta reta? Dois pontos. É o ponto mais arriscado? Porque se for a poupança, dá zero, né? Porque a poupança menos poupança. Dou. Ok. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3 pontos. Ninguém quer nem chutar? Meu Deus. Então tá. Eu aprendi na vida que a gente funciona reagindo a... Opa! Rafael Carlos Pereira. 3 pontos para você, querido. E melhor, viu? Você acabou de salvar a turma. Porque quando o incentivo não funciona, a gente parte para a punição, né? E eu iria tirar 3 pontos da turma, se ninguém respondesse. Você não só respondeu, como respondeu certo, viu, querido? Muitíssimo obrigado. Queridos, o índice de Sharpe é média menos poupança dividido por desvio. Todos os ativos que estão nesta reta têm o mesmo índice de Sharpe. Todos eles têm a mesma inclinação. Professor, pode ser 100% Ibovespa, até os ativos à direita do Ibovespa ou à esquerda do Ibovespa, com exceção da poupança, todos os demais pontos da reta têm a mesma inclinação. E a inclinação é o índice de Sharpe, que, por sua vez, é o índice de Sharpe do Ibovespa. Beleza? Ou seja, não faz sentido esse problema de otimização. Paulo, então qual é a quantia que a gente vai fazer? Porque minimizar risco, condicional ou incondicional? Muito bem, Mike, muito bom. Maximizar ganho esperado, condicionado ou não faz muita diferença, porque a resposta está no próprio gráfico e tal. Maximizar índice de Sharpe, qualquer ponto na reta tem o mesmo índice de Sharpe. Por que eu escolho um ponto, a Beatriz escolhe outro, o Daniel escolhe outro, o Mike escolhe outro? Que otimização seria essa? Muito bem. Fala aí, Pedrão. Essa otimização de índice de Sharpe só não faz sentido nesse caso de 2 ações, ou não faz sentido também quando eu estiver trabalhando no mundo real? Faz todo sentido no mundo real, só não faz sentido aqui agora. Ah, ok, tá certo.
Certinho? Valeu. Mas vai fazer sentido segunda-feira da semana que vem. E a partir daí, pelo resto da sua vida, vai fazer sentido sim. Tá? Valeu. Aí surge na literatura um trabalho, né, que é a tese de doutorado do nosso amigo Harry Markowitz. Muito bem. O que o Markowitz pensou em 1950, quando ele defendeu lá em Chicago? Ele tinha aprendido com grandes microeconomistas de Chicago que em 1738, um matemático chamado Bernoulli havia sugerido uma função utilidade, Uzinho aqui, ó, e que essa função utilidade era a função que os consumidores, que as famílias usavam para maximizar, para serem felizes, a partir das escolhas dos bens de consumo. O quanto ela leva quando vai para o supermercado, o quanto ela leva de fruta, de verdura, de carne, por aí vai. 2 séculos depois, uma contribuição do von Neumann e Morgenstern sugerem que, num ambiente de incerteza, os consumidores devem maximizar sua utilidade ou sua felicidade, de Bernoulli, esperada. Por quê? Olha, eu não vou ao supermercado e consumo tudo, tendo certeza do que vai acontecer amanhã. É por essa razão que, muitas vezes, eu levo, por exemplo, uma bebida para dias quentes, como uma cerveja, e uma bebida para dias frios, como um vinho, porque eu não sei se amanhã vai fazer calor ou frio. Então, eu acabo maximizando minha felicidade esperada. Eu monto minha cesta de consumos, sabendo que amanhã pode fazer mais de um estado da natureza. Então, ele traz para essa decisão do consumidor, agente microeconômico, o aspecto incerteza. E isso, para finanças, é maravilhoso. E o Markowitz também sabia, uma contribuição bem recente, uma contribuição do Friedman e do Savage, que haviam pensado que, olha, essa forma funcional da função utilidade, ela pode ser muito diferente. E isso traz conclusões muito diferentes para a microeconomia e para finanças. E mais importante que isso, eles tinham dito, olha, por que a gente tem que se apegar a um conceito do Bernoulli de 200 anos atrás e colocar dentro da utilidade só o quanto você leva do bem 1, do bem 2, do bem 3, de banana, de laranja, Por quê? Por que você não pode colocar outras coisas dentro da utilidade? Por que as pessoas têm que ser felizes só com base no que elas consomem? E aí o Markowitz teve o que talvez tenha sido a maior sacada de investimentos, até porque entende-se que é a partir da contribuição dele que surge a moderna teoria de finanças. Porque antes do Markowitz, os trabalhos do Williamson, ele dizia assim, olha, as pessoas montam carteira, mas basicamente só incorporava ganho esperado. Ninguém tinha tido a ideia de como é que o investidor montava uma carteira olhando ao mesmo tempo para ganho esperado e desvio padrão. Não estava claro isso. Basicamente, o conceito que vingava na época era o de matemática financeira, sem incerteza. Ou seja, aquele retorno que desse maior valor esperado. Era isso. Mas claramente isso não respondia. Porque às vezes você tinha 2 ativos com o mesmo ganho esperado, um mais arriscado que o outro. O modelo da época já não explicava por que as pessoas tinham carteiras diferentes, num caso como esse. E aí o Markowitz teve uma sacada. E a tese do Markowitz é publicada 2 anos depois, no volume 7 do Journal of Finance, e o paper dele vai da página 77 a 91. Tem, portanto, 15 páginas. E a sacada dele é, eu vou maximizar a felicidade, não é de um consumidor que consome banana e laranja, mas de um investidor que consome o quê? Investimentos.
que quer montar uma carteira e que se baseia no ganho esperado da carteira e no desvio padrão da carteira. Quanto maior o ganho esperado da carteira, mais feliz ele fica. Quanto maior o desvio padrão dessa carteira, ou a variância da carteira, mais triste ele fica. Só isso? Só. Vejam o paper do Markowitz. É muito simples. É simples de dar dó. Assim, mas dá muito. É muito simples. Tem pouca conta, gráficos feitos quase que artesanalmente. E essa forma funcional que eu apresento para vocês, ela não está na tese de doutorado do Markowitz, nem no paper publicado no Journal of Finance em 52. Mas no livro dele, de 1959, o qual também está à disposição de vocês. Numa nota de rodapé, por sinal. Muito bem. Então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos maximizar a felicidade de um investidor, e aí respondendo, por exemplo, a uma possível dúvida do meu líder Pedro, esse problema de maximizar a utilidade do investidor vai fazer todo sentido nos próximos mundos, tá? Para a vida real também, tá? Mas me parece ser o único problema que faz sentido a gente resolver hoje. Paulo, qual foi a forma funcional que o nosso eterno Harry Markowitz sugeriu? A mais simples possível. A média do portfólio entra positivo dentro da utilidade aqui. Menos 1/2, vezes um A, que é o que a gente chama de aversão relativa ao risco de Arrow-Pratt, já explico esse conceito, vezes o desvio padrão do portfólio ao quadrado, ou seja, a variância dele. É isso. O cara vai escolher o portfólio que mais o deixa feliz como investidor. Lembrando que quanto maior o ganho esperado, mais feliz ele fica. Quanto maior o risco mensurado pelo desvio padrão aqui elevado ao quadrado, mais triste ele fica, porque tem um menos aqui, ó. E esse A, ele é positivo. Sobre o A de Arrow-Pratt, há toda uma discussão sobre os valores de aversão relativa ao risco. Não cabe essa discussão aqui, porque ela é objeto de papers mais complexos em investimentos 2. Mas, por hora, eu diria que é o seguinte: note que quanto maior esse A, essa aversão, mais você pune o risco. Se esse A for 0, esse termo do risco vai embora. Você simplesmente olha para ganho esperado. Aí esse A pode assumir outros valores, que é 1, 2, 3 ou 4. Paulo, mas de onde vem isso? A gente precisa de investimentos 2 para aprimorar essa literatura. Tá? Mas por hora, acredite em mim que a literatura de investimentos faz uso desses 5 valores por parâmetro. 0, 1, 2, 3 ou 4. No 0, você é neutro ao risco. Você é indiferente ao risco. 1, você pune o risco. 2, você pune mais ainda o risco. 3, você pune mais ainda. Qualquer pequeno aumento de desvio padrão vai derrubar mais fortemente tua felicidade, quanto maior for o A. Quanto maior for tua aversão ao risco. Então, vai do 1 até o 4. A gente costuma dizer que quando a tua aversão é 1, você é um cara arrojado, né? Um cara ousado, um investidor com perfil ousado. Quando é igual a 2 ou igual a 3, você tem um perfil moderado. Quando é igual a 4, você tem um perfil conservador. Ao final dessa aula, ou até quarta-feira, eu vou pedir que você vá lá na apostila, página 90, está aqui ela. Espero que vocês já tenham visto que eu disponibilizei para vocês um tutorial que tem quase tudo da nossa disciplina. E aqui tem na página 90
90? 90. Vai até 92, um teste de aversão ao risco. Responda as 9 perguntinhas, marcando A, B ou C. Depois do teste, tem uma espécie de gabarito que vai te explicar qual é o teu perfil sugerido pelo teste. Eu não quero aqui que você necessariamente leve a informação do teste como sendo uma verdade absoluta para a tua vida. Ele só visa te ajudar a te autoconhecer. Pode ser que você se auto-identifique como ousado, moderado ou conservador e não queira responder o teste. Pode ser que você se identifique, se auto-identifique, faça o teste e o teste confirme o que você julgava de você. Pode ser que o teste não confirme. Eu sempre me achei meio moderado, meio conservador, e o teste meio que confirma isso. Eu já respondi esse teste várias vezes. E a minha pontuação sugere que eu sou alguma coisa entre conservador e moderado. Eu uso nos meus exercícios um A igual a 3. Porque eu nem sou moderado, nem sou tão conservador. Eu coloco um A igual a 3. Se você for muito conservador, um A igual a 4. Se você for um moderado quase ousado, um A igual a 2. E se você for arrojado, ousado, você usa um A igual a 1. E o seu objetivo é ser feliz, sem fazer juízo de valor, se você é ousado, moderado, conservador. Note que o problema de otimização dessa natureza é muito simples, porque você só tem uma variável de escolha, o alfa M, o quanto você vai colocar no Ibovespa. Porque automaticamente, se você vai botar 70% no Ibovespa, 30% é o que você vai botar na poupança. E se você botar 100% no Ibovespa, 0 na poupança. Se você botar 0 no Ibovespa, 100% na poupança. E se você botar mais de 100% no Ibovespa, Paulo? Eu fiz aqui o resultado, aqui, as continhas, e eu vou botar 125% no Ibovespa. Quanto é que eu tenho que botar na poupança? Menos 25%. O que é que significa, Paulo? Isso significa que se você tivesse 100 mil reais, pelas contas, tu gostaria de investir 125 mil no Ibovespa. Mas eu só tenho 100 mil. Significa que você precisa pegar emprestado. Por isso que os 25% do poupança estão entrando negativos. Então, você vai se alavancar. O conceito de alavancagem aqui está associado ao fato de você investir mais do que o que você tem. Mais do que 100% do valor que tu tinha guardado. Tu tinha 100 mil, mas as contas estão sugerindo que você bote 125 mil. Como você só tem 100, significa que alguém vai te emprestar 25 mil. E aí esse ativo está entrando negativo, porque tu tem que pagar esse retorno desse ativo. Se você está pegando dinheiro emprestado com o teu sogro, e ele está te emprestando a poupança, tu vai pegar os teus 100 mil, com os 25 mil que o teu sogro está emprestando, vai ganhar o que o Ibovespa te der. Depois, em cima dos 25 mil, você vai ter que pagar o retorno da poupança para o teu sogro. Tá? Então, assim, você pode se alavancar, sim. No mundo teórico, sim. Na prática, pode haver limitações. Vamos resolver o probleminha de otimização teórico e eu já vou passar o exercício de casa para vocês. Paulo, eu ainda não entendi o problema de otimização na prática. Assim, eu entendi, eu quero ser feliz, retorno do portfólio entra positivo, o risco entra negativo, mas cadê a função objetiva? Eu ainda não entendi. Olha, retorno do portfólio em função dos primitivos, que é o retorno do Ibovespa, retorno da poupança, desvio do Ibovespa, e em função da tua variável de escolha, que é o teu alfa M. Está aqui, ó. Olha do teu lado aqui, ó. Vou pegar essa fórmulazinha aqui.
vou jogar aqui dentro, ó. Vou pegar essa fórmula aqui e vou jogá-la aqui dentro, substituindo o RP. Paulo, e onde tem o desvio padrão? Oxi, você não tem a fórmula do desvio padrão também do teu portfólio? Dependendo do sigma M e do alfa M? O que é que tu vai fazer, moço? Tu vai pegar ela e vai botar bem aqui, moço. Opa! Só que é elevado ao quadrado, né? Pronto. Só isso. Dificuldade nenhuma. Nenhuma. Quando você faz isso, a fórmula fica assim. Minha endógena, vezes a média do Ibovespa, mais 1 menos o quanto eu boto no Ibovespa, que é o que eu boto na poupança, vezes poupança, menos 1 meio a minha aversão ao risco, que pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Sugiro que você não faça para 0. Tá? Neutral risco é algo muito perigoso na vida real. Vezes o quê? Ó? O desvio padrão elevado ao quadrado. E aí você tira a condição de primeira ordem, que é derivar e igualar a 0, buscando um ótimo interior. Uma solução interior de um problema de otimização deve satisfazer a condição de primeira ordem, que é a primeira derivada igualada a 0. Depois a gente vai ver se isso é um mínimo ou é um máximo. Mas eu já tranquilizo vocês. Quando você tira a condição de primeira ordem, que é derivar e igualar a 0, você acha essa resposta bem aqui, ó. O quanto eu vou colocar no Ibovespa? Estrelinha, porque já é a resposta, é média do Ibovespa menos poupança dividido pela minha versão vezes a variância do Ibovespa. Vamos tentar entender um pouco essa fórmula, porque veja bem, quanto maior o ganho do Ibovespa em relação à poupança, mais justifica eu colocar dinheiro no Ibovespa. Está fazendo sentido. Quanto maior minha aversão ao risco, mais conservador eu sou. Menos eu deveria colocar em Ibovespa. Faz sentido, porque a aversão está no denominador. Quanto maior o risco do Ibovespa, no caso aqui elevado ao quadrado, menos eu deveria colocar nele. Faz sentido, porque está no denominador. E aí, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem? Para a gente brincar com esse exercíciozinho aí. Tá? Olha os dados aqui para vocês, ó. Ibovespa, 1,30749, isso é o desvio padrão do Ibovespa. Média diária do Ibovespa, 0,11504. Poupança diária, 0,02494%. Os primitivos estão aí. Sigma e média do Ibovespa e risk-free. Antes que você calcule, eu quero só te mostrar aqui as curvas de indiferença para que você tenha certeza que essa formulazinha vai te dar, de fato, o máximo e não o mínimo de infelicidade como investidor. Uma última observação sobre essa fórmula, para eu ir para o gráfico e vocês irem para o resultado, é, quando forem usar essa fórmula, muito cuidado. Não coloque aqui o valor percentual. Coloquem o número na sua fórmula natural, na sua forma decimal. 1%, se tiver 1,2%, por exemplo, você não vai colocar 1,2 aqui. 1,2%, na realidade, é 0,012. Então, você tem que colocar os números aqui na forma normal do número. Porque quando você coloca num número formato percentual, você está multiplicando o número por 100.
você vai distorcer a fórmula. Por quê? Você vai estar multiplicando média e poupança ambos por 100, até aí ok, só que você vai estar multiplicando o desvio padrão por 100, como ele está elevado ao quadrado, você vai estar multiplicando o denominador por 100 ao quadrado. Vai mudar completamente o teu resultado. Tá certo? Paulo, para eu ter certeza de que estamos diante de um problema de maximização e não minimização. Quando eu olho para essa utilidade aqui e faço o recurso de diferencial total, primeira e segunda vez, diferencio totalmente essa função objetivo uma e duas vezes, eu percebo que as curvas de indiferença, o que é uma curva de indiferença? É uma curva em que todos os pontos ao longo daquela curva me deixam igualmente feliz. Percebo que as curvas de indiferença são estritamente crescentes, estritamente convexas. Tá vendo o locus? Lembra que a gente até plotou aqui uns pontos, a Beatriz vai ficar no ponto bem aqui, eu vou ficar no ponto mais aqui, o Pedro aqui, o Daniel mais para cá. Olha as curvas de indiferença. As curvas de indiferença azuis são curvas de indiferença da Beatriz, por exemplo, ou de alguém com o perfil da Beatriz. E aí perceba que a curva de indiferença mais alta que ela consegue é nesse ponto de tangência bem aqui. Mais ou menos no meio do caminho. Note que as curvas de indiferença da Beatriz, elas são sempre crescentes e estritamente convexas, no formato de sorriso, mas toda a vida com inclinação positiva, exceto quando sai bem daqui. Quando ela sai do eixo vertical, ela sai com inclinação zero. Já fica com inclinação positiva e o tempo todo meio formato de sorriso, né? Porque não é um sorriso completo, né? Porque aí teria inclinação negativa. Aí, quando eu pego alguém, digamos, como a Juliana, muito, muito, muito mais conservadora do que a Beatriz, isso vai se traduzir através de uma aversão ao risco ainda maior do que o da Beatriz. As curvas de diferença de um investidor tipo a Juliana, que é muito conservadora, continuam sendo estritamente crescentes e estritamente convexas. Só que elas são mais inclinadas. Elas sobem mais rapidamente. Enquanto as curvas da Beatriz são mais smooth, mais suaves, demoram mais a crescer, as curvas de indiferença de um investidor como a Juliana, que é mais conservador, são muito rapidamente elas crescem. E aí a condição de tangência de curvas estritamente crescentes de indiferença e estritamente convexas e que sobem muito rápido, essa condição de tangência vai se dar no pezinho da reta. Claramente um perfil mais conservador. Paulo, e daria para brincar com um perfil de alguém ainda mais ousado do que a Beatriz? Vou tentar fazer, tá? É difícil fazer essas curvas, como vocês estão percebendo aqui. Mas eu vou tentar fazer aqui. É muito difícil, na realidade. Opa, Professor. estou errado. Porque Professor. o problema é tu achar a curva que tem a inclinação zero. Professor. Se o senhor achar o lápis, não vai mais fácil, não, da forma que o senhor deseja desenhar? É, vai ser danado para fazer isso aqui, viu? Eu me lembro que... Hein, professor? Oi. Uma interpretação para essa curva de indiferença, o nome? Sim. Conceito Seria- econômico básico. É isso mesmo. Seria que
para uma curva de indiferença conservadora, seria que o retorno esperado tem que crescer exponencialmente para compensar um aumento pequeno de desvio padrão para fazer sentido você investir nesse portfólio. É mais ou menos isso? Não sei, eu achei uma sopa de palavras. Eu confesso que eu não gostei muito, principalmente do exponencial. Não tem absolutamente nada exponencial aqui, né? Enfim, foi termo Não, eu entendo. genérico. Eu não sei, para mim o conceito de curva de diferença é microbásica. Todos os pontos naquela curva me deixam igualmente felizes. Sim, E sim. para eu subir de nível de felicidade, eu tenho que ir para uma curva mais acima e mais para a esquerda. Para mim é meio simples assim. Agora, o que eu Entendi. posso dizer é o seguinte: investidores que têm um perfil ao risco muito diferentes, eles exigem um trade-off, um custo de oportunidade diferente, de um Acredito, aumento de risco para compensar um aumento de ganho a ponto de deixá-lo igualmente feliz. acredito que é exatamente isso que eu quis dizer, só que com Ou, outras palavras. no caso de um investidor muito conservador, se o risco aumentar um pouquinho assim, o ganho esperado tem que aumentar muito Pronto. para ele se manter na mesma curva de indiferença. Já o investidor mais ousado, um aumento do mesmo tamanho de risco não precisa ser compensado por um aumento tão grande de ganho para ele se manter na mesma curva de indiferença. Eu vou ter uma dificuldade de fazer essa curva aqui. Elas realmente dão um trabalho do diabo. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer isso aqui, enfim, tem que achar a curva certa, senão é... O que eu posso dizer, vai? Talvez seja até mais fácil fazer... Não, com a reta também não é o caso, né? Enfim. Deixa eu ver se tem lápis aqui. Tem curva livre aqui. Cuidado com essa curva livre, mas vamos lá. Não é assim também, né? Professor, acho que o senhor bota o início e o fim, depois entortar a curva, sabe? Deixa eu só... Pronto, eu fiz uma curva aqui agora, super mandrake, galera, que vai ficar linda. É uma curva de quem... Olha que curva linda, nem no quadro branco eu faria tão bonito. Pronto. Essa é uma curva, vocês vão dando desconto aí, hein? Quanto maior a tua tolerância ao risco, ou seja, quanto menor tua aversão ao risco, você percebe que a curva de indiferença ela continua sendo crescente e estritamente convexa, mas é uma convexidade mais fraca. Ela vai ficando mais deitada. E aí ela vai encostar na reta mais lá para o final. Entendeu? Então, por isso que, de repente, meu amigo Pedro encosta aqui, ó, a condição de tangência dele se dá aqui. Por isso que a Beatriz encosta aqui assim. Oh, pai. Por isso que ela encosta aqui assim. E por isso que a Juliana encosta bem aqui assim. Juliana tem uma aversão ao risco de 4, Beatriz tem uma aversão ao risco de 2 e o Pedro tem uma aversão ao risco de 1. Quanto menor a aversão ao risco, mais essa curva de indiferença ela vai deitando e só vai tangenciar o Ibovespa. O Ibovespa não, desculpa. A reta, o locus mais lá para cima da reta. Gráficos à parte, queria aproveitar esses últimos minutinhos para vocês, usando essa fórmula aqui, lembrando, não entrem com valor percentual, entrem com um número normal, mesmo que isso dê muitas casas decimais, usando preferencialmente calculadora. Eu queria que vocês respondessem essa continha aí. Vamos padronizar? Vamos todo mundo usar um nível de aversão igual a 2? Só para achar a mesma resposta? Depois o gabarito eu passo para vocês com aversão igual a 1, 2, 3, 4.
Professor, desculpa, acho que eu não entendi o que é para fazer. Achar o alfa, que a gente vai colocar no Ibovespa, a partir daquela fórmula lá, que é derivada, né, a partir da condição de primeira ordem, né, para uma versão igual a 2. Ok. O de 1,3 é o desvio padrão da Bovespa, Desvio né? padrão. Boa. Ok. Você pode... Diga. Ah, não, era isso mesmo, pronto. Você vai aumentar, né? Na realidade, eu vou resolver aqui, botar a fórmulazinha aqui. Ah, ok. Mas já vou aumentar também. Pronto, agora eu vou aumentar aqui. A fórmula seria essa aí. Ganho do Ibovespa, na forma centesimal, menos poupança, dividido por 2, esse 2 é aversão ao risco, vezes desvio padrão elevado ao quadrado. E se a aversão fosse 3? É só botar aqui, né? Simples assim. Alguém já tem a resposta aí? Aqui deu 2,6, sendo que não era para ser um número entre 0 e 1. Pode ser um número maior do que 1, né? Significa que você está botando mais de 100% no Ibovespa. Como isso funciona? Quanto deu o teu, professor? Qual foi o número que você achou? 2,6352. Perfeito. Eis a resposta da questãozinha de vocês. Para um A igual a 2, você achou 2,63, na hora que você coloca no formato percentual, 263,52. Aqui está a reta unindo o Ibovespa está bem aqui. Poupança está bem aqui. Certo? E aqui os 4 perfis de investidores, com cores roxas, aqui, ó. Esse cara aqui é o mais conservador deles. Aí, só para ele, para não poluir muito o gráfico, eu coloquei quais são as curvas de inferência dele, tá vendo? Só para esse cara aqui, ó. Esse cara tem um A igual a 4. Como é que eu sei, Paulo? Porque quando eu uso A igual a 4, resolvendo aquela questão lá, eu vou achar 1,31, papapá, ou seja, 131% no Ibovespa, consequentemente, menos 31% na poupança. Esses dados são verdadeiros, de 3 de setembro de 2018 a 30 de agosto de 2019.
a poupança estava tão pior em relação ao Ibovespa, que por sua vez não estava tão arriscado, que valeria a pena, mesmo você sendo conservador, ficar vendido em poupança e alavancado em Ibovespa. Paulo, e se o meu A fosse igual a 3, ou seja, eu sou um cara ali moderado, quase conservador, ainda assim não, né? Ainda mais alavancado em Ibovespa, com 175%, menos 75% em poupança. Paulo, e se eu fosse um cara como você, que tem um A ali igual a 2, tal, meio moderado, às vezes querendo ficar mais ousado, se bem que o meu A é mais para 3, enfim. 263% seria essa alocação aqui, e um cara muito ousado botaria 527% no Ibovespa e ficaria nesse ponto bem aqui em cima. Simples assim. Paulo, e como é que tu sabe onde é que o cara fica ao longo da reta, só olhando para o alfa? Ora. Vamos resolver o exemplo que a gente fez para A igual a 2. Se você acha um alfa M de 2,6352, você volta aqui na fórmula, né? Na hora que você substituir o alfa M aqui e aqui, vai te dar o ganho esperado do portfólio. Na hora que você substituir o alfa M aqui, vai te dar o desvio padrão do portfólio. Na hora que você acha esse ganho esperado, esse desvio do portfólio, você vem aqui para o locus e plota o ponto na reta. E ele tem que estar na reta, senão você errou alguma coisa. Não pode tu botar o desvio e o ganho esperado e o ponto ficar fora da reta. Alguma coisa vai estar errada. Muita informação, né? Uma aula um pouco diferente do que a gente vinha tendo até então, né? Mas acredite, vai fazer toda a diferença, as fichas vão caindo ao longo dos próximos encontros. Certinho? Qual é o grande ponto de uma aula como essa? É uma aula que, até sendo mais longa do que usualmente as aulas assíncronas, você refaça as contas em casa. Que é para você indo ganhando assim mais confiança, não é? E aí já te convido para estudar o próximo assunto da aula de quarta, que é montar um portfólio com 2 ativos arriscados. 2 ações, uma ação e um índice, o que for. 2 ativos arriscados. Vai começar a ficar interessante. E a aula de segunda que vem? 2 ativos arriscados e um livre de risco. Muito interessante. Certinho, meus caros? Beleza, professor. Slide já vai ficar disponível para vocês. Deixa eu aqui encerrar a transmissão. E sair aqui. Vou aqui interrompendo nossa aula em termos de gravação. Amanhã cedo já vai ficar lá disponível no YouTube.